esse momento ali para mim foi uma virada de chave. Aí muda o cenário por completo. Entra no cenário de educação. Fui convidado para ingressar na Uniredentor. A Uniredentor era a faculdade lá da minha cidade. Eu já estava com curso de medicina. Foi a faculdade que eu formei, né? Que eu fiz minha graduação em engenharia de produção. Fui convidado para entrar como assistente administrativo no setor de logística de pós-graduação. E ali a Redentor já estava passando pelo processo de aquisição. Né? A AFIA já estava tendo todos os trâmites por trás, né, para poder fazer aquisição. Mas, claro, ninguém sabia ainda, a não ser as pessoas envolvidas. Eu passei por, depois vou comentar, mas passei por esse processo das aquisições também, né? É assim, um processo desafiador, né? Mas para quem quer, né, se destacar profissionalmente é muito importante. Né? Uma empresa do porte da AFIA, entrando numa cidade do interior, né, não tem muitas oportunidades de trabalho. Então, até hoje, né, se for pegar o contexto lá da minha cidade, a AFIA é a empresa de maior relevância lá dentro. Né? Então, se você quer um emprego de bom relacionamento, de bom posicionamento dentro do mercado de trabalho, a AFIA hoje é uma... Isso era mais ou menos que ano? Foi em 2020, 2019 para 2020. E aí foi o momento que eu fui contratado justamente para fazer a mesma coisa que eu fazia na outra empresa, né? Redefinição de processos, mapear tudo, fazer também as logísticas ali do setor de pós-graduação, né? Que era um setor muito forte da Uniredentor. E aí começa a minha trajetória dentro do cenário da educação médica. E aí foi tudo muito rápido, né? E aí que é esse ponto que eu queria pegar, né? Porque o que eu falei, muitas vezes vem pessoas aqui que a gente fala sobre essas mudanças que vão acontecer na carreira, né? Você começa fazendo um curso de economia que te dá uma base. A economia é um curso que tem uma visão muito ampla, porque você tem área, você tem história, você tem matemática, você tem estatística, você tem sociologia, tudo está ali, né, na economia. Ela te dá uma base muito legal nesse sentido. Aí você vai para a engenharia com um objetivo, né, de ir para grandes empresas, começa numa empresa de menor porte, mas tendo essa experiência, que é uma experiência gerencial, vai para uma instituição de ensino superior para criar processos, e aí, de uma hora para outra, você cai numa especialidade que é a educação médica, que é extremamente complexa, né? Tem as suas particularidades, as suas... E você vê, né, como que a carreira da gente, eu sempre falo que ela é uma trilha, né? Não é um trilho, é uma trilha. Você vai andando e ela vai acontecendo, né? Foi tudo muito natural. É justamente isso que você falou, né? A gente cai de paraquedas, né, de fato, dentro da área de educação médica. Claro que o convite para eu ingressar dentro da Uniredentor na época foi por conta do meu destaque durante o meu período de faculdade e o meu período de estágio também, que foi feito dentro da Faculdade Redentor. Então, diante desse meu posicionamento durante a faculdade, né, que mais uma vez eu falo, né, a gente tem que fazer a faculdade como se já fosse o seu primeiro momento dentro do mercado de trabalho. Na verdade, você está sendo visto. Eu falo isso muito para os alunos, assim. Eu atuo com educação superior desde 2006, mais ou menos. E eu também atuo muito com EAD, produzo muito conteúdo para EAD, dou aula em algumas instituições. E eu sou um fã de EAD, eu gosto mesmo, acho que o modelo funciona. Mas tem um problema com o EAD que é a perda desse relacionamento. Você está dentro de sala, você está fazendo um trabalho, apresentando um trabalho, tem pessoas te vendo, seu professor está te vendo, os outros colegas estão te vendo, né? Você vai fazer um grupo de trabalho, você está desenvolvendo competências, você já está no mercado, né? Sim. Não, com certeza, assim, sou totalmente a favor do modelo EAD, né, mas o modelo presencial traz essa particularidade, né, de você conseguir se posicionar, de você fazer networking, de conhecer outros profissionais. Então, sim, tem diversos casos de pessoas que eu conheço que estão empregados hoje por conta de professores que estiveram com ele durante a graduação, que já estavam posicionados no mercado. Preciso de um engenheiro civil. Você está sendo observado, com certeza. Tem aquele meu aluno que se destacou, é ele que eu vou chamar. Então, isso é muito importante. Né? Mas hoje o contexto do EAD, né, ele traz uma facilidade muito grande para a gente poder se desenvolver profissionalmente também. Né? Então, acho que não dá para excluir um e outro. Eu acho que eles são complementares, não são substitutos. Justamente. Você vai desenvolver... O EAD ele permite que você tenha a capacidade de estudar continuamente
porque nem sempre a gente consegue organizar a logística de ir para um presencial. Sim. Você agora tem, né, filho pequeno, né, é difícil. Horário reduzido. É horário né? reduzido. Então, a EAD tem esta vantagem de você dar continuidade, mas de vez em quando, né, fazer um presencial para que você possa... É por isso que hoje o modelo híbrido, né, dos cursos de pós-graduação, nós mesmos trabalhamos com muitos cursos, mesmo dentro da área médica, né, que o aluno consegue desenvolver a parte teórica de maneira remota, né, Legal. através de webclass, através de aulas online ao vivo, através de conteúdos que são desenvolvidos pelos profissionais dentro das plataformas. A gente tem um estúdio lá em São Paulo, uma estrutura fantástica, né? Então, a gente consegue fazer uma organização de conteúdos ali que traz uma experiência fantástica para os nossos alunos. E também os momentos de presencialidade, de prática, né? Que aí não tem como ser de forma online. Sim. Então hoje o híbrido, né, ele está sendo muito procurado justamente por isso. Sim, né? perfeito. Para as pessoas conseguirem essa flexibilidade, né, para poder se desenvolver, a correria está cada vez maior, né? Principalmente falando, a gente vai falar um pouquinho aqui também do cenário do médico hoje dentro do mercado de trabalho, mas está cada vez mais desafiador. Sim. Né? Hoje o que o médico tem que trabalhar a mais para ganhar no mesmo, vamos dizer, proporcionalmente que o médico ganhava alguns anos atrás é muito maior. Eu queria que você entrasse então um pouco nesse ponto. Você chegou na sua história na AFA, né, comprando ali a instituição e é uma instituição muito especializada, né? A gente tem grandes instituições, né, grandes grupos educacionais hoje, que foram, eu falei com você, né, eu comecei a atuar numa instituição de pequeno para médio porte em São Paulo, e aí ali por 2009, 2010, 2011, teve aquele grande processo de aquisições, né? Essas empresas foram sendo adquiridas, isso se alongou ali, 2015, 2016, mas ela tem uma especialidade, o que não é comum nesse tipo de instituição. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouco este conceito. Claro, claro. A AFIA, hoje o business principal da AFIA é o mercado de educação médica. Ela está presente ali em todas as fases, né, da preparação do aluno, desde o aluno, né, que está fazendo a graduação, então ela tem graduação de medicina, tem os cursos de especialização, né, onde entra a educação continuada, tem os produtos para tomada de decisão, o Whitebook, o iClinic, que é daqui de Ribeirão Preto, que foi uma aquisição que a AFIA fez. Legal. E preparatório para residência médica, para quem quer ir para o caminho de residência médica. Então a AFIA hoje está presente em toda a jornada do médico. Né? Acho que é a única instituição, não tenho certeza, né? A única instituição de ensino hoje que possui, né, esse pacote de produtos e serviços que atende o médico em toda a jornada. Certo. É considerado o maior player de educação médica hoje por conta do número de vagas de medicina, né, que tem aprovadas. Falando hoje de educação continuada, são 25 unidades, né, com a possibilidade de expansão aí para esse ano ainda com mais algumas unidades, possivelmente. Graduação são mais de 30 faculdades. Então, tem os produtos ali que hoje praticamente todos os médicos utilizam, né? O Whitebook, que é um produto de tomada de decisão, o iClinic, o SHOSP. Então, essa parte eu não conhecia, eu sabia da parte de educação. Sim, então, hoje a AFIA são consideradas soluções para práticas médicas. Né? A gente tem esses produtos que praticamente hoje nós temos 635 médicos no mercado. A gente pode falar que quase 50% dos médicos hoje utilizam algum produto ou serviço da AFIA. Então, é uma empresa muito presente. Muitas pessoas não conhecem o nome AFIA, né? Anteriormente, ela entrou no mercado justamente por conta das aquisições. Tinha uma identidade permanente ainda com os nomes das aquisições. Então, a AFIA Educação Médica hoje, né, anteriormente era IPMed, na época da aquisição. Depois teve essa mudança de posicionamento de marca, onde trouxe a AFIA para todos os produtos e serviços que a empresa oferece. Então, hoje, pegando aí nesse contexto geral, né, para a gente em Itaperuna, quando teve a aquisição, foi muito bom, porque é uma empresa de capital aberto, uma empresa de grande relevância dentro do mercado de educação. Global, né? Global. Hoje a AFIA é controlada pelo grupo Bertelsmann, é o grupo é o acionista majoritário hoje da empresa, né, da companhia. Então, a gente entende aí, né, a relevância da AFIA hoje dentro do mercado de educação médica. E aí você começou a falar do mercado médico, porque aí, lembra assim, eu te comentei que eu iniciei aqui para falar de profissões. E meu filho estuda num colégio, tem vários colégios muito bons aqui em Ribeirão, né, e há um direcionamento muito grande, eu acho que em outras cidades também, mas Ribeirão em especial tem isso,
né? Existe um mito com a história de fazer medicina, né? Todo mundo quer fazer medicina porque acha que tem a USP aqui, que é referencial. Sim. E tem uma qualidade muito boa, então todo mundo conhece. Então, assim, de 10 alunos do ensino médio em Ribeirão Preto, 6, 7 estão sendo pressionados para fazer medicina pela família. E existe, né, lógico, todas as profissões, engenharia, direito, essas profissões mais tradicionais, é muito comum que as famílias queiram que os filhos sigam essas profissões, talvez até por não entender as novas profissões que foram surgindo no decorrer do tempo. Mas, por outro lado, você começou a falar disso, eu queria que você falasse um pouco, hoje é um mercado desafiador no mercado de trabalho também, né? Não é aquela história mais eu vou fazer uma faculdade de medicina, vou sentar no meu consultório e estou com a vida feita. Desafiador. Ainda é a especialidade com a maior garantia, né, de posicionamento no mercado de trabalho. Você sabe que você vai formar e você vai ter emprego. Medicina ainda é a única especialidade que te traz essa garantia. Claro que hoje, como você disse, o cenário é mais desafiador pelo fato do número de médicos que estão formando anualmente. Né? E aí, aumentou muito, né? Aumentou muito. Hoje é na média de 30 mil médicos por ano. E aí quem que se destaca? É o médico que vai para uma pós-graduação, que está se capacitando. O conhecimento, né? A área médica, ele é muito volátil, é muito dinâmico. Então, o que se aprendeu hoje, daqui a pouco talvez Tomara que tem muita pesquisa, né? Muita pesquisa, muita coisa surgindo, né? Constantemente, de forma muito rápida. Então, o médico, ele começa a estudar e não vai parar até o final da sua carreira. E aí o médico que fica estagnado na questão de capacitação, de obtenção de novos conhecimentos, né, ele vai ficando para trás. E aí a gente vai tendo um grupo se destacando e outro grupo ficando estagnado, ele não conseguindo se desenvolver. Porque eu digo porque existia, né, em algumas profissões, não só da medicina, essa visão assim, vou fazer uma faculdade e a minha vida está feita. E não que não, é o que você falou, tem uma empregabilidade muito alta, sim, mas precisa desse constante... Né, se a gente for pegar o cenário hoje, né, do mercado de trabalho pro médico, ele não traz a mesma facilidade do que o cenário há 10 anos atrás. Perfeito. Mas às vezes ele vai ter que ir para uma cidade do interior, às vezes ele vai ter que, né? Justamente, mas assim, tem diversos estudos, a gente sempre publica isso, né? A AFIA trabalha muito nesse ponto. Médicos que se capacitam, que estão sempre se atualizando, né? O salário dele tende a ser 30%, 40% a mais do que o médico que não está fazendo nenhum tipo de especialidade. Eu acho que isso hoje é uma realidade, né, Luiz, em todos os mercados, né? Você que vem da engenharia, eu sou da administração. Se você parar, cara, assim, o que você aprendeu na faculdade há 15, 20 anos, hoje muita coisa, lógico, tem a parte que fica, a parte conceitual, teórica, tem coisa, mas tem muita coisa que mudou completamente nos últimos anos. Assim, muitas ferramentas novas, né? A gestão também, ela muda constantemente, vai trazendo novos conceitos. É claro que a gente tem aquelas ferramentas de gestão e qualidade que a gente aprendeu há 10, 15, 30, vão continuar 40 funcionando anos atrás e funciona até hoje, né? São ferramentas simples, mas que a aplicabilidade dela funciona. Quando a gente está falando de 5W2H, PDCA, essas coisas, na prática, elas de fato funcionam e vai continuar funcionando. É claro que pode ter alguma aplicabilidade, algum incremento. Às vezes um programa, um sistema novo, né? Uma metodologia nova, isso sempre surge. Mas eu acho que na medicina isso é até mais forte, né, cara? Porque a pesquisa na área médica é muito forte. Muito forte, muito forte. Descobertas uma atrás da outra, né? Isso é muito constante. Então, é por isso que eu falo, o médico ele tem que estar ali o tempo inteiro. Talvez o cenário nas outras especialidades, né, você acompanhar essa evolução de novos conhecimentos, ela não seja tão frequente, tão avassaladora como é na medicina. Perfeito, concordo. Talvez a engenharia de produção, por exemplo, trazendo para a minha área, né, vai trazer uma ferramenta de qualidade diferente, um incremento naquela ferramenta. De 3 em 3 anos, daqui a 5 anos traz algo novo novamente. Sim. Agora a medicina não, de uma semana para outra já tem coisa nova. Já tem coisa nova. Então é por isso que o médico ele precisa estar ali se especializando cada vez mais. Mas voltando nessa questão do cenário, ele de fato é desafiador, né, para o médico. Então por isso que a gente entra nesse contexto, né, muito mais do que um negócio, né? É claro que hoje a gente está falando de uma empresa que tem capital aberto, que tem uma visão financeira, que tem um negócio na área de educação médica, mas muito mais do que isso também tem um impacto social muito significativo na formação e capacitação
do médico que está indo para o mercado de trabalho. Hoje, quando a gente pega o número de médicos que estão formando anualmente, né, em torno de 30, 32 mil médicos por ano, e a gente compara isso com o número de vagas de residência médica, que é praticamente a metade disso, né, em torno de 15, 16 mil vagas, e muito mal distribuídas, né, sempre tem uma concentração ali nas 10 principais especialidades, né, oftalmo, cardiologia, ortopedia. Então, as pessoas se concentram nessas 10 especialidades ali principais, só que a gente tem, as 16 mil vagas não estão concentradas nessas 10 principais. Então, sempre tem um déficit ali, né? Então, formou 32 mil médicos, tem 16 mil vagas de residência médica. Se fosse tudo certinho, né? 16 mil que entrassem fosse para aquelas 16 mil vagas, ainda às vezes alguns processos seletivos de residência sobram vagas. Porque porque às vezes tem que estar, o que você falou, às vezes não é na cidade que a pessoa está, às vezes não é na especialidade que ela quer. E aí fora o efeito vagão, né? Da galera do ano anterior que formou, não conseguiu entrar, então vai para o ano seguinte também querendo essas 16 mil vagas. Então a gente não está falando só de 32 mil médicos, às vezes é 60, 70, disputando as 16 mil vagas de residência médica. É lógico que não é na mesma proporção, mas só fazendo uma comparação disso, né? É uma outra profissão muito tradicional que é o direito. O direito... hoje você tem uma quantidade muito grande de bacharéis que não conseguiram, né, ou passar na OAB, ou mesmo às vezes, né, tiveram a aprovação na OAB, mas que nunca atuaram. Talvez seja uma das profissões que mais você tem formando que não atuam na área. Né? E isso veio, e de certa forma a OAB tenta segurar isso, de um crescimento muito grande de vagas que foi acontecendo, por isso que ela reluta tanto, luta contra a abertura de novas faculdades, né? Porque na verdade hoje você tem um excesso de formandos. Né? É lógico que medicina nós temos um espaço enorme ainda para crescimento, né? Tem uma necessidade de médicos muito grande ainda. Hoje existe uma concentração, né, de médicos muito forte na região sudeste. E aí a AF entra também nesse ponto, né? Igual eu estava falando do impacto da AF, além da unidade de negócio, quando traz essa defasagem no número de vagas de residência médica com a formação médica, justamente entra nossos cursos de educação continuada para suprir, né, essa defasagem no número de vagas de residência, para poder trazer uma capacitação de qualidade. Né? Então, você pega as estruturas das nossas unidades, já fica aqui o convite para você lá conhecer a nossa unidade. A gente tem uma estrutura fantástica, né? Então, lá os alunos fazem atividades práticas são com atendimentos ambulatoriais. Todos os nossos atendimentos elas são 100% gratuitos em todas as especialidades que a gente oferta, né? Então, você vai lá, vai ter atendimento de endócrino, psiquiatria, dermatologia, geriatria, nutrologia. O aluno entende ali na prática, juntamente com os preceptores que são especialistas nessas áreas, né, que acompanham ali nos atendimentos. Então, isso mostra o impacto que a AFA está trazendo, né, com a formação médica, para justamente não só olhar para o negócio, mas também trazer esse impacto social de formação para os médicos que estão no mercado de trabalho e também trazendo esse benefício para a população, né, com atendimentos gratuitos em diversas especialidades, que é o que a gente faz lá hoje na nossa unidade. Só pegando esse gancho, ano passado nós fizemos quase 2.500 atendimentos gratuitos na nossa unidade. A projeção para esse ano é a gente chegar em torno de 3.200 a 3.300 atendimentos nessa unidade aqui? Nessa unidade aqui em Ribeirão Preto. E olha que é uma unidade nova, então quando a gente pega Rio, São Paulo, que tem uma estrutura muito maior, que tem um número de turmas e especialidades muito maior, né, a gente atinge Aqui em Ribeirão vocês estão só com a educação continuada, vocês não têm a graduação aqui? Não, aqui é só educação continuada e a gente tem um escritório corporativo aqui também, né? A iClinic é daqui de Ribeirão, então a gente tem você falou que foi uma aquisição aqui, né? A gente tem muitos colaboradores da iClinic também aqui nesse nosso prédio, mas hoje o nosso business principal aqui é a educação continuada. Os cursos de pós-graduação e de capacitação ali, pós-graduação de medicina. Legal. E aí o cenário de medicina é isso, ele é desafiador, né, mas o contexto ali do médico que vai se capacitando, que vai se diferenciando, saindo teoricamente da manada, né, quando a gente fala manada, são os médicos generalistas, né, que terminam a faculdade, vão para o plantão, para poder ganhar dinheiro, né, faculdade de medicina ali, são 6 anos, né, com custo alto, então ele já está... É interessante observar isso, né, cara? Você falou uma coisa interessante, porque
medicina talvez seja um dos cursos mais caros, né? Mesmo quando você está numa instituição pública, ele é caro para você estudar, justamente. né? Porque tem equipamentos, tem materiais, tem livros, tem, né, uma série de coisas que você precisa adquirir, e mesmo na pública ele fica caro. E um curso muito longo, né? Sim. Porque é o que você falou, 6 anos além, e você ainda vai para uma residência depois, Sim, ainda vai ficar um tempo. Então, é um investimento muito alto, Muito alto. mas hoje, talvez a gente acompanha muito essa questão, é o curso mais desejado e que continua tendo a quantidade maior de alunos, né? É aquilo que você trouxe, né? A medicina, ela é não só um projeto da pessoa que está fazendo, é um projeto familiar. A família, perfeito. A família toda sonha com aquilo, então a gente vê muitos casos, né? Assim, a gente não tem um case específico para poder falar, mas a gente que está ali dentro do cenário, a gente percebe muito isso. Família que desfaz de muita coisa para poder estar pagando a faculdade do filho, junta tio, avô, pega a herança, porque de fato assim, é um projeto da família mesmo, né? Um sonho. Quando a gente acompanha as formaturas de medicina, é uma coisa linda, né? Você vê a família super emocionada, todo mundo, né? Participando daquela comemoração junto com o médico que está formando. Então... Não, e é interessante isso mesmo, né? Porque, lógico, é uma profissão mais tradicional, né? Existem as outras, direito, engenharias, mas é uma profissão que sempre teve aquela aura, né? E é o que você falou, é uma das poucas profissões que você realmente vai garantir que está empregado, né? E, lógico, né? Não talvez no início, porque você vai ter ali esse período aí que você vai ter que fazer a sua residência, coisa, mas que quando a gente pega no longo prazo, ela é bem remunerada. Agora, isso que você falou, na verdade, nesse conceito de continuar aprendendo sempre, que já é muito comum na medicina, é algo que a gente vem discutindo em todas as áreas hoje, né? Que é o aprendizado ao longo da vida, né? A necessidade que a gente tem de estar constantemente aprendendo. Até porque eu falo isso muito nas empresas, né? Pensa bem, nos últimos 20 anos, a forma da gente trabalhar, você que é de engenharia sabe disso, a forma da gente trabalhar mudou completamente. Tecnologias que a gente não tinha, equipamentos, coisas que foram modificando a forma do trabalho. Se a gente não aprender, você para no mundo mesmo, você deixa de fazer parte. Né? E assim, quando a gente está dentro do cenário de gestão, a gente precisa ser muito resiliente, né, em diversos pontos. E aí foi até importante você trazer isso, né? A forma de trabalhar há 20 anos atrás, hoje é completamente diferente, até mesmo pelas ferramentas, né? Agora a gente não tem como falar de gestão, de trabalho, sem falar de inteligência artificial, né? Que é um presente. É um facilitador, né, para a gente no nosso dia a dia, é uma ferramenta fantástica assim, para poder dar direcionamento, trazer dados ali que a gente talvez demoraria anteriormente 5, 6 horas, dias, a gente consegue fazer ali em minutos e conseguir, né, trabalhando da forma correta, né, condensar aquilo ali com informações bem precisas e objetivas. E aí eu tive muito isso, né, durante a minha trajetória dentro da área da educação, né, até mesmo na mudança do meu perfil de trabalho. Inicialmente, quando eu ingressei na área de educação, eu não estava em um cargo de gestão, né, eu era muito mais operacional. E aí isso é importante falar porque a gente precisa ter uma virada de chave a partir do momento que você vira gestor, né, você deixa de ser operacional para ser mais estrategista. E aí, juntamente com essa mudança de cenário, né, também vem a mudança das ferramentas que a gente começa a utilizar que a gente não utilizava anteriormente. Então, a gente começa, antes você estava utilizando ferramentas que eram facilitadoras para você no cenário operacional, agora você está utilizando ferramentas que são facilitadoras para você no cenário estrategista, no cenário estratégico. Então, isso para mim também foi uma coisa assim que eu tive que me adaptando, né, virar a chave dentro da minha mente e entender. Agora você está num cargo de gestão, de liderança, você não é mais a pessoa que... É claro que a gente faz... É muito difícil esse momento. Esse momento é difícil. Eu acompanho muito desenvolvimento de líderes, né, e uma das coisas que eu já mais ouço é assim... Não, eu era operador, né? Eu estava aqui fazendo a operação. Aí eu sou promovido a um cargo de gestão, de supervisão, qualquer coisa. Não, eu queria que todo mundo fosse igual a mim.
Eu falo, isso ia ser muito Impossível. ia ser horrível isso. Ah, não, deixa eu fazer porque eu sei fazer. Não, você tem que delegar para as outras pessoas, né? Mas essa virada de chave, ela é complexa. Sim, é complexa. E aí é um ponto que eu abordo, que é o seguinte, quando você vem de outras formações, né, principalmente direito, engenharia, medicina, economia, né? Você não tem essa formação da gestão, principalmente da gestão de pessoas, na sua graduação. Só que todas essas pessoas, todos esses cargos, eles vão de alguma forma gerenciar algo. Sim. Eu não sei, isso é uma pergunta, assim, a AFIA também tem formações para médicos nesta área, porque o cara vai gerenciar a clínica dele, o cara vai gerenciar um hospital, né? Uma instituição de saúde. E ele não foi preparado para isso. Né? Como você falou, o engenheiro de produção, ele tem lá na sua formação uma série de ferramentas que são fundamentais na gestão de processos, né? Principalmente. Mas não teve, por exemplo, gestão de pessoas, né? Não teve coisas que você sabe que hoje, como líder, você precisa delas, né? Hoje a AFIA tem, além de cursos, né, são cursos de curta duração, não é uma pós-graduação dentro dessa área de gestão para o médico, né, mas tem alguns cursos de curta duração que ela traz esse direcionamento. E ela também tem alguns produtos e serviços que são facilitadores para o médico, né? De fazer a gestão do consultório para ele, de trazer ele todo o panorama financeiro. Às vezes a gente vê médico, dentista, que acha que está ganhando muito dinheiro e está quebrado, né? Porque ele não sabe gerenciar o negócio dele. Geralmente o médico, né, ele tem aquele contexto de executar, né, aquilo que foi proposto dentro da especialidade dele. E ele sempre tem a secretária dele ali, né, que fica por conta da parte financeira dele, a gestão do consultório dele. Então hoje a AFIA tem algumas ferramentas, né, que facilitam todo esse processo, além de alguns cursos de curta duração que também dão esse direcionamento. Então é claro que isso hoje é muito importante, até mesmo pelo cenário. Hoje cada vez está mais frequente médicos entrando dentro do cenário de empreendedorismo, né, buscando o seu negócio próprio, desenvolvendo produtos, serviços. Até por causa desse desafio. Eu vejo isso mais até na área de odontologia, porque é o que você falou, o médico, ele provavelmente vai para uma residência, tem lá as vagas de residência. Na odontologia, a grande parte dos formandos vai abrir o seu próprio consultório, que é outra área que é um investimento altíssimo do curso. O curso é caro, né? Mesmo que se você está numa pública, é um curso caro, mas no final você ainda tem que fazer um investimento altíssimo do seu consultório. E às vezes a pessoa não sabe captar cliente, né? Não sabe gerenciar, fazer uma divulgação do seu trabalho, que são coisas fundamentais para a sobrevivência desse negócio. Hoje isso tem que estar cada vez mais presente dentro dos profissionais da área de saúde, né? A gestão hoje ela não é uma particularidade dos cargos de gestão, né? De engenharia, de administração, isso tem que estar presente em todas as formações hoje, independente se é da área da saúde, da área social ou da área de exatas, né? Como a engenharia, isso tem que estar dentro do sangue da pessoa hoje. Se ela não consegue fazer, se ela entende que ela não tem a capacidade, tempo para poder fazer isso, ela precisa encontrar alguém que faça isso por ela. Porque ela precisa entender hoje, né, o cenário que ela está, igual você falou, né, às vezes a pessoa acha que ela está ganhando dinheiro e está quebrando financeiramente, está quebrado. Então, até isso, principalmente nesse momento, né, de você começar a abrir seu negócio, você está ali, precisa ter uma dedicação mais em relação à parte técnica, né, da sua profissão. Nossa área de gestão ela tem que andar lado a lado para poder dar tudo certo. Tem o desenvolvimento de clientes, né? Quando você tem o seu negócio próprio, talvez hoje seja um dos grandes desafios da área médica. E até um ponto que eu ia te perguntar, porque assim, a gente sabe que essa área médica, ela sempre foi muito regulada, ela é muito regulada, e principalmente essa parte de marketing sempre foi muito regulada, né? O médico não pode fazer propaganda, não pode isso, mas a gente vê cada vez mais, lógico, o mundo mudou, a tecnologia muda, redes sociais, essa coisa, a gente vê uma grande mudança nisso também, né? Como que, eu não sei se você tem essa parte desse conhecimento, mas hoje, como está se lidando isso? Porque a gente vê os médicos estão falando disso e propondo soluções, principalmente o pessoal que vem da área, está na área de estética, essas coisas. Né? Não é regulado isso pela CRM, pelo CRM? É muito regulado, tem as suas limitações, né? Mas como qualquer outra profissão, né? Dentro da internet, a gente vê cada coisa
absurda. Absurda, exatamente. As pessoas extrapolam o limite ali que ela pode chegar dentro da profissão, na área de divulgação. É super importante hoje, né, o profissional médico saber se divulgar, principalmente nas redes sociais hoje. Né? Ele tem que ter esse posicionamento de marca, ele tem que ter esse posicionamento estratégico. Isso é super importante para o desenvolvimento do sucesso da carreira dele, né? Mas precisa entender qual é o limite, né, dentro dessas regulações, porque existem de fato. Né? Tem diversos pontos ali, aquela questão de você botar o paciente antes e depois, né? Mas a gente vê isso com muita frequência. Os médicos, durante a formação lá nos nossos cursos de pós-graduação, sempre trazem isso, né? Quais são os limites, o que pode ser feito, o que não pode. Mas é claro que, né, não são todos os médicos que vão seguir. Né? Isso aí a gente vê com certa frequência, está cada vez mais frequente, né? Justamente por conta dessas restrições de impacto do médico dentro do mercado de trabalho, né? Eles já estão, alguns perdem até o limite justamente para poder se destacar em relação aos demais. Não, e aí até um outro ponto, que eu vivo na minha família com isso, porque esse crescimento muito grande da questão da estética e da coisa, está levando alguns profissionais, principalmente profissionais da área, a gente está vendo isso muito com dentistas também, né? Na odontologia, fisioterapia e principalmente dermatologia. A minha esposa, ela tem um problema de câncer de pele, ela já operou várias vezes, 7, 8 vezes já, porque constantemente surge um novo, né? E todas as vezes ela fala, nossa, eu vou ter que arrumar outro dermatologista, porque aquele parou, agora ele está mexendo só com um negócio de estética. Então, esse crescimento também tem levado a isso, né? Eu acho que talvez na odontologia está ficando mais fácil, você não está conseguindo encontrar mais dentista, porque está todo mundo fazendo harmonização facial. Sim. Mas existem algumas especialidades que elas têm um momento de muito crescimento, assim, né? Fisioterapia é outra, né? Claro. Também que tá... A área de estética, ela está muito mais relacionada à remuneração. Né? Por isso que os profissionais estão partindo para esse segmento, porque de fato ele é melhor remunerado. Hoje, dentro do nosso curso de dermatologia lá na Educação Médica, nós temos o curso de dermatologia geral, né, que trabalha tanto a parte clínica quanto a parte estética. Né? Então, o aluno vai aprender das doenças, dos casos ali que ele pega no dia a dia, né, em emergências dermatológicas, né, dentro de um postinho de saúde, dentro da OBS, até mesmo no seu consultório. Mas a gente também tem o contexto de estética, né, os preenchimentos, botox. Nós temos isso dentro do curso. E temos o curso de dermatologia, ele é só estética. Dermatologia estética e cosmetria, então ele é 100% estético. E aí os médicos estão cada vez mais sedentos por essa área, justamente pela questão da remuneração, é muito mais atrativo, pegando até o cenário geral da população, né? A população está cada vez mais sedenta por aparecer melhor, de ter uma visibilidade melhor, principalmente as pessoas, né, que trabalham com a aparência. Né? Então isso está muito forte. Por isso que esses profissionais hoje eles estão saindo bastante, né, dessa área clínica para ir para a parte estética. Você tinha falado uma coisa um pouco antes que eu queria retomar ela. Você falou, olha, tem lá 32 mil formandos ano, né, no Brasil, e do outro lado você tem 16 mil vagas, em média, aí, de residência. E que elas não estão espalhadas, né? E aí outro ponto que você falou foi isso, ó, nós temos uma concentração muito grande de médicos, principalmente no Sudeste, mas eu já tive a experiência de morar em vários estados do Brasil, em várias regiões, em todas as regiões do Brasil eu já residi, e são realidades muito diferentes, né? São outros países, né? Eu falo que o Brasil não é um país, é uma série de países, é um grupo de países unidos, né, numa nação só, mas são países completamente diferentes. E existe também essa necessidade, muitas vezes, desse médico, mesmo ele sendo aqui do Sudeste, dele também ir para essas outras regiões, porque às vezes as oportunidades estão nesses locais, né? Igual eu falei, né, a questão da concentração na região Sudeste hoje ela está muito forte e no Norte muito baixa. A AFA tenta até desmistificar isso um pouco, convido até depois as pessoas a conhecerem um pouquinho mais da história de algumas faculdades da AFA. Né? A AFA tem algumas faculdades do programa Mais Médicos que são no norte do país. Quando a gente pega Manacapuru, Itacoatiara, né, a gente tem umas faculdades de medicina nessas regiões, né, que são regiões ribeirinhas, que são regiões com
né, as questões sociais mais pulsantes ali naquela região, que precisa de fato de médicos presentes. Né? Então a gente tenta trazer esse impacto social também com essa formação médica nessas localidades, justamente para o médico formar e ficar presente nessa região, né, para a gente tentar desmistificar isso um pouco, né, da concentração de médicos na região sudeste e trazer um pouco mais de impacto social com a presença de médicos nessas regiões do norte e nordeste do país. Mas isso está muito presente hoje, né, essa questão de o médico hoje ele quer formar e quer ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então isso acaba tendo um pouco de descontrole, né, na demografia médica e traz essa ociosidade, né, de médicos dentro dessas regiões onde tem uma carência muito grande. Então isso hoje está muito presente. E aí outra coisa que você falou que eu achei interessante também, que você queria que você aprofundasse um pouco nela, é a história das especialidades. Você falou, tem umas 10 especialidades que todo mundo busca. Sim. E às vezes as vagas que surgem não são nessas especialidades, né? Essa concentração ainda é por uma questão também de mercado, porque existe mais espaço nessas especialidades, ou é aquela história de é mais fácil, essas aqui são as que são mais tradicionais e é normal que as pessoas vão para essas especialidades? Na verdade, tem a questão da tradição, tem a questão da remuneração. Quando a gente pega, né, os médicos que estão formando e querem fazer a residência médica, de fato eles se concentram lá, vai para psiquiatria, endócrino, dermato, são as especialidades, ortopedia, cardiologia. Mais tradicionais. São as mais tradicionais e que, teoricamente, traz uma remuneração melhor. Só que o número de vagas de residência médica não acompanha essa atratividade. A residência médica ela tem essa limitação. A residência médica ela abre vagas tentando entender o cenário local. Hoje, para o médico fazer uma residência, ele precisa de um hospital. E esse hospital oferta essas vagas de residência. Então, vai ter vaga de residência para medicina intensiva, vai ter vaga de residência para oftalmologia, para cardiologia, só que com distribuições diferentes. Então, se a gente tem as distribuições de vagas ali buscando atender aquele cenário local, né, em diversas áreas, mas tem um grupo de médicos que só querem aquelas 2 especialidades, as outras 3 elas vão ficar um pouco de lado. É aquela história, há um desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso, aí, né? E ainda tem a questão da tradição, né, familiar. Principalmente quando esse médico ele já vem de uma família de médicos. Que é outra coisa muito comum. O avô é ortopedista, o pai é ortopedista, ele também vai ser ortopedista. Vai pelo isso é engraçado, né? Porque isso é muito forte em algumas profissões. Eu acho que direito e medicina são as mais fortes nesse sentido, né? Dessa coisa da tradição familiar, né? Meu pai foi advogado, eu tenho que ser advogado, minha mãe foi médica, eu tenho que ser médico, e da especialidade, né? Existe muita... E aí cria-se aquelas... famílias, né? Aquela árvore genealógica ali, né? Se você vai por outro caminho, é como se estivesse quebrando a corrente da família, né? Isso é impressionante. Você vai ser visto de uma forma completamente diferente. Então, isso aí, principalmente numa cidade, uma cidade do interior, né, isso é muito forte. A gente tem médicos lá que, quando a gente vai entender a história dele, a família toda para trás, né, foram médicos também. Então, isso está muito relacionado também no momento da escolha da sua especialidade, por isso também ocasiona também nessa concentração. Hoje, quando a gente pega aqui no nosso contexto, né, de procura das especialidades aqui em Ribeirão Preto, a gente tem uma procura muito forte em psiquiatria, dermato e endócrino. São as 3 especialidades hoje, não só em Ribeirão, como acho que todas as 25 unidades da AF Educação Médica são as que estão uma procura maior. Pegando, já que você falou de Ribeirão, vamos falar especificamente de Ribeirão. Eu não sou daqui também, né? Você é do Rio, eu sou de Minas, moro aqui há 5 anos, cheguei aqui na época da pandemia. E Ribeirão tem algumas características, lógico, uma cidade muito rica, uma cidade que tem uma concentração de riqueza forte, mas que tem uma tradição na medicina muito forte, né? A USP criou essa tradição, tem instituições privadas aqui também, né? Boas nesse sentido, fortes nesse sentido, mas ela é muito forte o desejo das famílias, né, pela medicina. Isso é perceptível para vocês que estão em 25 unidades? É uma unidade que realmente tem esse destaque?
Sim, quando nós buscamos, né, trazer esse direcionamento para instalar uma unidade de pós-graduação em determinada localidade, a gente entende o cenário local. Ribeirão Preto foi uma das primeiras que se concentraram no interior. Boa parte das nossas 25 unidades hoje, elas se concentram em capitais. Então, com exceção de Ribeirão Preto, a gente tem Montes Claros também, Vitória da Conquista, temos algumas outras. Itaperuna, que é a minha cidade agora, também tem uma instituição de pós-graduação, mas boa parte se concentra em capitais justamente pelo posicionamento demográfico médico nessas localidades. Perfeito. Por que a AFIA veio para Ribeirão Preto? Né? Entendendo o cenário local justamente pela presença forte do mercado de medicina aqui na cidade e na região, entendendo todo o cenário aqui. Hoje são 4 faculdades de medicina aqui dentro, né? São mais de 400 médicos formando aqui anualmente. E esse médico ele vem para o mercado buscando capacitação. Então, justamente por isso, né, E não é um médico que em geral, quer sair daqui, né? Justamente. Aqui a gente tem um público que ou vem para Ribeirão Preto ou vai para São Paulo, capital. Né? Então, até o momento da nossa chegada, né, muitos alunos aqui da região, né, que formavam aqui iam para São Paulo. Ainda tem, né, esse fluxo, né, pessoas que querem para São Paulo, quer ter um networking lá, ou ter uma família, enfim. Quer dar um passeio na cidade, busca fazer lá. Mas quando pensa num contexto de facilidade, né, que o custo para você vir fazer uma pós-graduação aqui é mais baixo do que você ir para São Paulo. É uma cidade super atrativa, bons restaurantes, tem muita coisa para fazer. E eu percebo assim, aí falando da experiência que eu tive acompanhando os amigos do meu filho, lógico, né, nem todos, principalmente quando se fala de instituição pública, a USP aqui de Ribeirão Preto talvez não seja uma das mais concorridas do Brasil. Então, existe também um grupo muito grande de alunos que vão, por exemplo, né, para Uberlândia, que vão para Campinas, que vão para São Carlos, que vão, né, para outras aqui na região, mas que depois de formados voltarão para casa. Né? Eles não estão fazendo a faculdade aqui, mas, né, com toda certeza vão voltar para cá. E eu percebo assim, estou dizendo que meu filho está no 3º ano, agora, mas no ano passado, os amigos dele de 3º ano, né, ele tinha vários, acho que 3 ou 4 passaram em medicina. Só um passou aqui. Né? Os outros passaram em faculdades na região. Mas vão voltar todos para cá daqui a pouco. Né? Tem diversos professores nossos, quando a gente conversa, né, que hoje são daqui de Ribeirão Preto, falavam, eu vim para Ribeirão Preto para estudar e não saí mais. Não saí mais, exatamente. E nós recebemos muitos alunos das cidades aqui ao entorno. Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas, Araraquara, que é pertinho, Franca. Tem uma região de impacto, né, de influência. Sim, a gente percebe isso muito forte hoje. E isso, a cidade de Ribeirão Preto ela é muito atrativa, né? Então, uma pessoa que vem, que deseja ter uma tranquilidade de vida, uma qualidade de vida e oportunidades no mercado de trabalho, uma cidade super atrativa, muito rica. Luiz, com 1 hora já conversando, e eu queria que você encerrasse, falasse aí, quisesse falar um pouco da instituição aqui, depois a gente coloca os contatos lá também nos cortes, e depois eu encerro aqui nesse nosso bate-papo. Então, fique à vontade, pode falar, tranquilo. Perfeito. Primeiro, quero agradecer, né, a oportunidade. 1 hora passou bem rápido. Né? Passa, né, cara? É engraçado, né? Passa rápido. Quero convidar, né, deixar o convite aqui para conhecer a nossa instituição. Ficamos ali na rua Itacolomi, 456, no Alto da Boa Vista. Principalmente para as pessoas, né, que precisam de um atendimento com qualidade, de forma gratuita. Hoje, depois a gente deixa o contato aqui para que as pessoas que tenham interesse possam marcar as consultas das especialidades que nós temos. Hoje temos mais de 10 especialidades lá em atendimento. E convidamos também os médicos, estudantes de medicina que tenham interesse em ir lá conhecer a nossa unidade, a nossa estrutura. Hoje estamos com 16 ambulatórios dentro da nossa unidade, 6 salas de aula, um espaço de quase 1.300 metros quadrados. A gente tem uma estrutura bem bacana. Então, pensando na formação de qualidade, aí, com certeza podem nos procurar que não vão se arrepender. E nós estamos no centro da medicina aqui, né, na nossa região, é muito forte, Ribeirão Preto é muito forte nesse sentido. Bom, pessoal, mais uma vez uma pessoa que vem aqui, né, e que conta uma história de caminhos, né? E é interessante que é a primeira vez que eu trago alguém para falar realmente desse mercado de medicina, né? De falar dessas
dos mitos e das realidades, né? Porque tem muitos mitos também, né? Muitos. E tem muitas realidades, e eu acho que o que fica aqui é a importância de continuar estudando. Independentemente de qual curso que você faz, qual formação que você tem, você não vai parar de estudar. Essa é a grande verdade, né? Às vezes a gente acha que essas profissões mais tradicionais, as pessoas, fiz a faculdade, estou com a vida ganha, não vou... Não, você vai ter que continuar estudando a vida inteira, que é a grande realidade hoje, né? Um mundo que muda, com muita tecnologia surgindo, com mudanças sociais, econômicas, demográficas, e isso faz com que nós precisemos continuar estudando constantemente. Bom, a entrevista do Luiz vai estar completa no nosso YouTube, no nosso podcast, no nosso Spotify também, mas nós vamos ter vários cortezinhos das dicas, das orientações, das ideias que ele nos deu aqui nas nossas redes sociais, e nós vamos deixar também os contatos em todas as postagens, né, que ele passou aqui, principalmente, né, sabendo que oferece esse atendimento também, né, para a população, que é muito importante, porque eu falo, né, a educação ela não pode ser separada da sociedade, né? Quando ela impacta a sociedade, isso é muito bom. Então, esse foi o nosso conteúdo, não deixe de nos seguir e até o nosso próximo